O maior conflito que o planeta Terra já viu foi a Segunda Guerra Mundial, que deixou mais de 70 milhões de mortos e envolveu países de todos os continentes. Ela teve início em setembro de 1939 e terminou só em 1945, poucos meses depois da morte de seu protagonista. E é sobre esse cara que o Vulgarizando a História de hoje vai falar, Adolf Hitler. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal caso já seja inscrito. Se tu conhece o nosso canal, dá like, tu sabe que tu vai gostar do vídeo no final e aproveita para compartilhar o vídeo com os teus amigos também, cara. Manda para 2 amigos teus aí, para vocês poderem bater um papo. O que adianta? Só tu saber um monte do conteúdo e teus amigos não saberem nada. Tu vai virar um senhor palestrinha? Aí não dá, né, amigo? Manda pros outros para todo mundo poder conversar. Aproveita e segue o nosso podcast também, cara. É lá que tu vai ver a gente respondendo o comentário da galera, lendo e-mail, tirando dúvida, fazendo um montão de coisa. Confere ali que vale a pena. Caso tu já conheça o nosso trabalho e quer apoiar o Vulgarizando a História, assina um plano ali no PicPay, que aí todo mês tu vai colaborar com a gente, ou então fazer ação esporádica, através do nosso Pix ou do PayPal, do valor que couber no teu bolso. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Vamos falar do Hitler. Antes que tu pense que tá tendo déjà vu, tu não tá. A gente já fez um vídeo sobre o Adolf Hitler lá no comecinho do nosso canal. Mas a gente acha que hoje, 3 anos e meio depois, a gente tá um pouquinho melhor e consegue abordar esse tema de maneira um pouquinho mais completa. Confere aí então. Adolf Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889, em uma cidadezinha de nome difícil no que hoje a gente conhece como Áustria, mas na época era o Império Austro-Húngaro. Era um império bem grande e multicultural. Fazia fronteira com vários países e com outros 2 impérios, o Império Russo e o Império Alemão. Essa cidade onde ele nasceu fica bem pertinho do estado alemão da Baviera e no século XIX fez parte da Confederação Germânica, que abrigava vários outros povos que falavam alemão e que valorizavam a cultura alemã. O pai do Hitler era um cara chamado Alois Schicklgruber, que na época ainda não utilizava o sobrenome Hitler, mas sim o sobrenome da mãe dele, Schicklgruber. Não se sabe ao certo quem era o pai desse cara, e ele passou a utilizar o sobrenome do padrasto quando ele já tinha mais de 40 anos. Seu padrasto se chamava Johann Hitler e não se sabe ao certo por que registraram esse cara como Hitler e não como Hitler. Mas segundo o historiador Ian Kershaw, que é uma das maiores autoridades quando o assunto é Adolf Hitler, a mudança do sobrenome de Schicklgruber para Hitler foi uma das melhores coisas que o pai dele fez para ele, mesmo antes do Hitler nascer. Isso porque a saudação Heil Schicklgruber jamais teria pegado da mesma maneira que Heil Hitler pegou. Quando Hitler nasceu, o pai dele já tinha mais de 50 anos de idade e colecionava casos amorosos. Ele se casou pela primeira vez com uma mulher mais velha que tinha bastante dinheiro e problemas de saúde. Ele já tinha um filho e manteve um relacionamento amoroso enquanto era casado. Teve um filho com essa amante, a esposa veio a falecer e ele se casou com a amante, que também ficou doente e também faleceu. Ela tinha 23 anos de idade e ele tinha 47. E enquanto estava doente, ele chamou uma prima, ou uma sobrinha, não se sabe ao certo, esse parentesco é complicado, chamada Clara, para ajudar a cuidar da esposa. E esse cara teve um relacionamento com a Clara também, e depois da morte da esposa, se casou com ela. Ele não era um dos maridos mais carinhosos e dizem que era bem grosseiro com a Clara e não dava muito carinho para seus filhos. Os 3 primeiros filhos de Clara e Alois acabaram morrendo quando ainda eram bebês, mas o 4º filho do casal, o pequeno Adolf, viria a ter uma vida mais comprida. O Alois era funcionário público e por conta disso a família se mudava bastante de cidade, mas a maior parte da infância do pequeno Hitler foi passada na cidade de Linz, na Áustria. Enquanto ele desenvolveu uma forte relação com a mãe, a relação com o pai já não era lá as mil maravilhas, como não era a relação desse cara com nenhum dos seus filhos. A infância do Hitler não foi diferente da infância da maioria das crianças daquela época, mas uma tragédia viria a cometer aquela família, quando o irmão mais novo dele morre de sarampo quando tinha 5 aninhos de idade. Seus sentimentos ficaram abalados, ele passou a discutir mais com a sua família, discutir com os seus professores e passou a demonstrar um forte sentimento nacionalista em defesa do Império Alemão. Veja bem, na época o Império Austro-Húngaro era multiétnico, lá dentro viviam croatas, tchecos, eslovenos, italianos, poloneses e entre eles vários judeus, o que não agradava o adolescente Hitler. O pai dele morreu quando ele tinha 13 anos de idade, mas não sem antes saber que seu filho não seguiria os seus passos como funcionário público, mas sim que tinha o desejo de ser um artista. Alois lutou contra isso e buscou reforçar o ensino formal do menino, o que não deu muito certo. Dizem que de propósito. Hitler nem chegou a completar o que pra gente equivale ao ensino médio. Mas no desenho, o
cara era bom. O pai dele tinha deixado um dinheiro para a viúva e para os filhos, e Hitler foi tentar um espaço na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado 2 vezes, em 1907 e 1908. Além da rejeição, o ano de 1907 marca um outro baque na vida de Hitler, a morte da mãe dele, por conta de um câncer de mama, uma morte sofrida inclusive. O próprio médico que cuidou dela, que vinha de família judaica, o Eduard Bloch, chegou a dizer que o sofrimento que ele viu no Hitler pela perda da mãe foi o maior que ele já tinha visto. Esse médico, inclusive, participa de um dos maiores boatos da vida do Hitler, que é uma vida cheia de boato. Dizem que ele odiava os judeus porque o médico que cuidou da mãe dele era judeu e deixou ela morrer. Mas isso não é verdade. Hitler tinha um profundo respeito pelo cara e quando a Áustria veio a ser anexada pela Alemanha, o cara pediu que o Eduard Bloch e sua família fossem protegidos. Outro boato conhecido é de que o avô dele, o pai do Aloy, era judeu, mas isso não é levado muito a sério pelos historiadores. Essa história deriva de um boato de que a mãe dele trabalhou em uma família judia e lá se envolveu com um membro dessa família e engravidou e deu à luz ao Aloy. Mas não tem nenhuma prova de que isso de fato aconteceu. Provavelmente foi inventado por puro sensacionalismo. Hitler se mudou para Viena com a dor da morte da mãe, com a dor do fracasso e vivia apenas o dinheiro da herança que tinha sido deixado pelo seu pai, que não era lá muita coisa e deixou o cara sem ter um lugar fixo para morar. Hitler dormia em pensão, dormia em abrigo, dormia na rua e vivia de pequenos bicos e da venda de alguns quadros que ele pintava. Por mais que se debata quando foi que Hitler se tornou um antissemita, é consenso entre os historiadores que esse período que ele passou em Viena foram importantíssimos para a formação do seu pensamento político. Era uma cidade cosmopolita e multiétnica, e naquela época já se debatiam os perigos da imigração, de que pessoas vindas do leste tomariam os empregos dos austríacos e que Viena poderia vir a se tornar a próxima Jerusalém. O próprio prefeito da cidade alimentava essa discussão e atacava os judeus sempre que podia. E além dos discursos que Hitler ouvia, o material que ele lia reforçava esse discurso. Ele se mudou para Munique, na Alemanha, em 1913 e pouco mais de um ano depois disso, Gavrilo Princip, em Sarajevo, na Bósnia, dá um tiro no pescoço do Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e após uma série de tensões na Europa, começa a Primeira Guerra Mundial. Mesmo sendo austríaco, ele se voluntariou para lutar pelo exército da Alemanha, se alistou ali na Baviera e esteve presente em batalhas importantes, como Ypres e a de Somme também. Hitler ficou conhecido pela sua coragem e lealdade. Foi um soldado condecorado, ganhou a Cruz de Ferro de primeira e de segunda classe, chegou a ser ferido e passou um tempo no hospital. Ele achava o fim da picada ver os alemães insatisfeitos com a guerra, porque ele via esse momento como um ato de heroísmo e de glória, onde os alemães afirmariam a sua superioridade. E dá para imaginar a frustração do cara quando ele, numa cama de hospital, cego por conta de um ataque de gás mostarda, fica sabendo que a Alemanha se rendeu. Claro, não muito diferente de outros defensores do nacionalismo alemão, ele acreditava na teoria da punhalada nas costas. Essa história dizia que o Império Alemão só foi derrotado porque foi traído por alemães não patriotas, por políticos republicanos, por judeus e comunistas. Essa história tirava a responsabilidade da derrota das costas do exército e Hitler fazia parte de um grupo de pessoas que entendia que os envolvidos na assinatura do armistício eram os criminosos de novembro. Com o fim da guerra, a Alemanha foi obrigada a reduzir drasticamente seu exército, perdeu território, perdeu colônia, foi condenada a pagar mais ou menos 130 bilhões de marcos alemães, uma quantia que hoje equivale a 430 bilhões de dólares, dívida essa que só foi completamente paga em 2010 e teve que conviver com uma nova vizinha, a Polônia. Isso tudo assinado no Tratado de Versalhes, e há quem veja toda essa punição como algo que não garantiria a paz, principalmente porque ela gerou muito ressentimento nos alemães, que se sentiram humilhados. Uma mudança política gigantesca aconteceu na Europa, o imperador Guilherme II abdicou, o Império Alemão deixou de existir e surgiu ali uma nova república, a República de Weimar, que não ia muito bem. Era difícil achar algum alemão satisfeito com a vida na Alemanha no pós-guerra, que levou o país a enfrentar um caos social, econômico e político. A população não acreditava que os políticos eram capazes de tirar o país desse buraco. O desemprego bateu no teto e a hiperinflação que atingiu a Alemanha é algo que é até difícil de acreditar. Entre janeiro de 1922 e dezembro de 1923, a inflação subiu 1 bilhão%. E em novembro de 1923, $1 americano valia 4 trilhões de marcos alemães.
Tem relato de pessoas que para comprar um pão tinham que levar o seu dinheiro em carrinhos de mão. Dinheiro passou a valer tão pouco que virou brinquedo na mão de criança. Foi só a partir de 1924 que as coisas finalmente começam a melhorar por lá. Após a guerra, Hitler continuou trabalhando para o exército, mas como uma espécie de agente de inteligência, que tinha como objetivo fuçar reuniões de partidos políticos para averiguar se uma revolução socialista poderia acontecer e repassar essas informações para os seus superiores longe dos holofotes. E é numa dessas reuniões que ele encontra sua galera. Era o Partido Alemão dos Trabalhadores, que ele desconfiava ser um partido socialista, mas estava errado. Principalmente depois que ouviu uns discursos e percebeu ali um forte sentimento antissemita e nacionalista, bem alinhado ao que ele acreditava. Ele se filiou ao partido alguns dias depois, com o número 555. Mas aqui é importante saber que a contagem de números começou a partir do 500, porque o partido queria dar a impressão de que era maior do que realmente era. No dia 16 de outubro de 1919, ele fez o seu primeiro discurso. Os membros do partido gostavam da sua extravagância e de ele sempre abordar temas sensíveis. Hitler foi crescendo dentro do partido e decidiu deixar o exército para se dedicar exclusivamente à política. Logo, esse partido foi extinto e deu vida a um novo partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o conhecido Partido Nazista. Hitler defendia que era necessário rasgar o Tratado de Versalhes, pegar de volta os territórios alemães perdidos e retirar a cidadania de todos os judeus, o que era uma coisa bem difícil de se conseguir. Só que Hitler estava obstinado e se tornando uma celebridade. A gente tem que entender que sempre vai ter um maluco que vai ser defendido por outro maluco e gente mais maluca ainda disposta a dar a vida por essas maluquices. Hitler já defendia que o objetivo mais urgente da nação era a remoção por completa dos judeus. E foi nessa época que ele conheceu um dos seus mais importantes aliados, o Ernst Röhm. Esse cara, assim como Hitler, tinha sido militar e tinha lutado na Primeira Guerra Mundial. Também não aceitava a situação em que a Alemanha se encontrava e começou a recrutar pessoas que protegiam as reuniões nazistas e atacavam opositores políticos, principalmente defensores do socialismo. Esses caras formaram os Camisa Parda, também conhecidos como o SA, Divisão Tempestade, Tropa de Choque ou Stormtroopers. Conforme as ideias do Hitler foram ficando mais populares, militares frustrados, mas bem treinados, se aliavam ao partido e sempre que sabiam que socialistas estavam se reunindo em algum lugar, partiam para lá para dar uma camaçada de pau nos caras. E esses ataques eram violentos e aconteciam em praças, bares, boates, onde for. Eles agiam como se fossem um próprio exército particular dos nazistas. Só que Hitler negava que os camisas pardas faziam parte do partido. Isso porque era necessário dizer que o nazismo não apoiava a violência. A gente não pode pensar que o nazismo não teve inimigos ou opositores, porque teve sim. E um dos principais foi o advogado Hans Litten, que depois do assassinato de 3 pessoas pelos camisa parda, chamou Hitler no tribunal como testemunha. Ali, Litten questionou sobre os atos violentos do Camisa Parda e os atos do Partido Nazista contra a democracia, como os panfletos onde instigavam a revolução e a perseguição ao parlamento. Esse cara era tudo que Hitler não gostava, intelectual e judeu. Dizem que Hitler começou respondendo tudo calmamente, mas foi ficando sem resposta, foi ficando vermelho e terminou o dia gritando com todo mundo dentro do tribunal. Isso foi em 1931, quando Hitler já era bem conhecido. E Litten defendeu que naquele momento o partido só era democrata porque estava precisando. E aí é importante a gente lembrar do putsch da cervejaria, que aconteceu anos antes, nas noites de 8 para 9 de novembro de 1923. Hitler e seus aliados nazistas invadiram uma das maiores cervejarias de Munique. Hitler, armado, atirou para cima e disse que ali sua revolução iria devolver a glória que o povo alemão tinha perdido depois da Primeira Guerra Mundial. Nessa cervejaria estava acontecendo um comício político e Hitler sabia que ali políticos importantes estariam. O comissário do estado da Baviera, o chefe de polícia e o líder do exército da Baviera foram feitos reféns, levados para uma sala separada e foram forçados a apoiar os nazistas. Os camisa parda cercaram a cervejaria. O plano dos caras era tomar a região da Baviera, começando pela capital Munique. E se o plano desse certo, depois eles marchariam para Berlim. Depois do comício, os nazistas tomariam os prédios do governo e como o respeitadíssimo general Ludendorff estaria lá, a polícia não ousaria combater os revolucionários. Mas combateu. Durante 2 horas houve trocas de tiros
nazistas e policiais morreram e várias pessoas ficaram feridas. Hitler fugiu, se escondeu na casa de um amigo, mas logo foi encontrado e preso. Ele foi acusado de alta traição e condenado a 5 anos de prisão. Foi nesse período que ele começou a escrever o seu livro Mein Kampf, que em português se chama Minha Luta, onde ele conta um pouco da sua história e também os seus motivos. Só que Hitler não passou esse tempo todo preso, não. O cara passou pouco mais de 9 meses na cadeia. O Partido Nazista foi banido, mas depois de uma conversinha, onde ele se comprometeu a respeitar a democracia, o partido pôde voltar a funcionar. A primeira eleição federal que os nazistas disputaram foi de 1928, onde conseguiram mais de 800 mil votos e conquistaram 12 das 491 cadeiras do parlamento, o famoso Reichstag. Na época, apesar de encrenqueiro e barulhento, o Partido Nazista não era o mais popular da Alemanha. Esse era o Partido Social Democrata, que conquistou 153 cadeiras, e o segundo era o Partido Popular Nacional Alemão, que conquistou 73. Inclusive, até o Partido Comunista era mais popular que o Partido Nazista, conquistando 54 cadeiras nas eleições de 1928. Só que aí, meu amigo, acontece um dos eventos mais emblemáticos do século XX, a crise financeira de 1929. Que bateu forte em vários países do mundo e na Alemanha não foi diferente. A crise econômica se agravou, o país que já tinha dificuldade de pagar as suas dívidas ficou com ainda mais dificuldade, começou a sofrer pressão de outros países e a vida da população ficou um pouco mais difícil. O presidente da Alemanha na época era um cara chamado Paul von Hindenburg, um general atuante na Primeira Guerra Mundial, considerado um grande herói alemão. Ele tinha sido eleito em 1925 para um mandato de 7 anos e poderia se reeleger quantas vezes fosse. Só que o presidente não era chefe de governo, e sim chefe de Estado. E uma de suas atribuições era de nomear um chanceler, o equivalente ao cargo de primeiro-ministro. Esse sim seria o chefe de governo. E em 1930, o primeiro-ministro era um cara chamado Heinrich Brüning. O país enfrentava uma crise financeira e uma crise política quando chegaram as eleições federais de 1930. E dessa vez, mudanças significativas aconteceram. O social-democrata continuou sendo o partido mais popular, ocupando 143 cadeiras, 10 a menos do que na eleição passada. Mas agora os nazistas ocupavam 107. Eles conseguiram 95 cadeiras a mais. Tudo isso porque eleitores de outros partidos de direita migraram todos para o partido nazista. O que aconteceu foi que os nazistas usaram aquele momento para se alimentar da frustração da população. Hitler usou aquele famoso discurso de os políticos não resolvem nada, tudo que está acontecendo está errado e eu vou mudar isso daí. O Partido Nazista se tornou o segundo maior do parlamento e logo atrás dele estava o Partido Comunista, com 77 cadeiras. E Hitler, surfando nessa popularidade, resolve concorrer à presidência, mas foi derrotado pelo Paul von Hindenburg no segundo turno. Isso foi em 1932, só que nem tudo foi perdido, porque nas eleições federais que aconteceram um pouco depois, o Partido Nazista dominou o parlamento, ocupando 230 cadeiras, 123 a mais do que na eleição passada. A gente só não pode pensar que o Partido Nazista representava a vontade da maioria dos eleitores alemães. Não, senhor. Na época, 37 milhões de pessoas foram votar e só 13 milhões e 700 mil votaram nos nazistas, que na verdade é um número bem assustador também. Esse é quase o mesmo número de pessoas que votou em Adolf Hitler para presidente também, mas apesar desse número ser bem grande, a gente não pode pensar que a maioria dos alemães viu nos nazistas uma esperança para dias melhores. O chanceler Brüning não conseguia resolver a crise econômica e perdeu apoio popular do parlamento e do presidente, o que levou o cara a renunciar ao seu cargo, abrindo o caminho para a chegada de Franz von Papen. Só que ele não conseguiu apoio do parlamento, o que fez o cara ser demitido pelo Paul von Hindenburg, mas o cara ainda mantinha bons sentimentos pelo seu chanceler. Quem substituiu o von Papen foi o general Kurt von Schleicher, amigo pessoal do Hindenburg, que vivia dando palpite sobre a atuação do chanceler e que encheu o saco do Hindenburg para demitir o von Papen. Só que a crise política estava sinistra, meu amigo. Ele também não conseguiu ir muito longe e em janeiro de 1933 renunciou ao cargo, mas não sem antes indicar que quem deveria assumir o cargo de chanceler seria Adolf Hitler. Só que o Hindenburg não tinha grande afeição pelo líder nazista. E é aí que o von Papen deu a letra. Ele sugeriu que Hitler fosse nomeado chanceler e que von Papen fosse nomeada vice-chanceler. Dessa maneira, von Papen e Hindenburg teriam controle sobre Hitler e eles conseguiriam agradar a população e sanar a crise política.
Von Papen lembrou que a República tinha um parlamento que poderia impedir as decisões de Hitler, que o sistema judicial obrigaria ele a obedecer à lei e que o presidente poderia demitir o chanceler. Hindenburg acabou nomeando o cara para o cargo, mas as coisas saíram de controle. Como Richard J. Evans diz, Hitler achava que a lei restringia o seu poder e no mês seguinte à sua nomeação, o parlamento pegou fogo. Isso não é uma figura de linguagem não, o parlamento pegou fogo mesmo e até hoje não se sabe quem foi o responsável por isso. Talvez os próprios nazistas. Mas aí Hermann Göring, um dos principais líderes do partido nazista, que já tinha ordenado uma invasão ao Partido Comunista para que se achasse alguma prova de que eles estavam planejando uma revolução, mas não achou nada, chegou pertinho do Hitler e disse que eles tinham oportunidade. O partido nazista culpou os comunistas pelo incêndio e, no dia seguinte, Hitler pressionou o presidente a assinar o decreto do incêndio do Reichstag. Acabou-se o sigilo dos Correios, a liberdade de expressão foi abolida, inclusive a liberdade de imprensa, e qualquer crítico do governo passou a ser considerado uma ameaça criminosa. Brigas pelas ruas, sempre envolvendo os camisas pardas, e uma série de prisões políticas começaram a acontecer. Em 1933, é aberto o primeiro campo de concentração, de Dachau, que deveria abrigar inimigos políticos, e lá uma galera começou a ser executada, com tiros na nuca. Os guardas diziam que as execuções eram para conter fugas, mas aconteceu também de os guardas dizerem que alguns presos se suicidavam, se enforcavam, mas quando os corpos iam ser analisados, estavam cheios de hematomas, o que indicava que eles tinham sido espancados até a morte. O advogado Hans Litten, antigo inimigo de Hitler, foi enviado para esse campo e morreu lá. Com liberdades individuais suprimidas por conta do decreto do incêndio do Reichstag, o próximo passo para os nazistas tomarem o poder era aprovar a lei de concessão de plenos poderes, isso em março de 1933. Essa lei visava dar ao chanceler o poder de governar por decretos, sem a necessidade da aprovação do parlamento e nem do presidente. Ele poderia livremente criar leis que violariam ainda mais os direitos individuais garantidos pela Constituição e se consolidar ainda mais no poder. Só que entra uma coisa interessante. Assim que Hitler assumiu como chanceler, ele logo convocou novas eleições para aumentar o poder nazista dentro do parlamento, o que de fato aconteceu. Só que os nazistas ainda não representavam metade da casa. Para aprovar essa lei, eles precisavam de 2/3 dos votos dos parlamentares, e das 647 cadeiras, eles ocupavam só 288. Então não era garantido que os nazistas iriam conseguir isso. Só que os caras conseguiram, meus amigos. Eles conseguiram 444 votos a favor e só 94 votaram contra. Todos eles eram do Partido Social Democrata. Depois das eleições de março, o Partido Comunista foi banido e depois da aprovação da lei de concessão de plenos poderes, o Partido Social Democrata também. O dia da aprovação dessa lei foi marcado pela presença dos camisa parda, dentro e fora do parlamento. Os caras coagiram parlamentares que possivelmente votariam contra essa lei e impediram sociais-democratas de irem na sessão votar. Desde que Hitler se tornou chanceler, os camisa parda começaram a atuar mais livremente, às vezes com o apoio da polícia. Um padeiro judeu foi encontrado morto com uma suástica no peito. A partir da aprovação dessa lei, Hitler não precisava mais do parlamento para governar e uma nova eleição foi convocada para novembro de 33. Uma eleição de partido único, onde o voto secreto não acontecia na prática e as pessoas eram coagidas a votar pelo partido nazista. Agora sim o partido conseguiu a maioria dos votos, 92%. Mas mesmo assim, mais de 3 milhões de corajosos não foram votar ou não votaram nos nazistas. Apesar do que alguns dizem, não dá para dizer que essa eleição foi democrática. Hitler só tinha um empecilho, os camisa parda, que por conta de seus atos violentos não eram bem vistos pelo público, o que fez Hitler dar uma cartada final nos inimigos que ainda tinha. O Ernst Röhm, o líder dos camisa parda e um dos mais antigos aliados de Hitler, começou a não ser mais tão querido por outras figuras poderosas dentro do nazismo, como Göring e o Heinrich Himmler, tanto por ser homossexual, como por deixar claro o seu desejo de que os camisa parda fossem o centro do exército alemão. O cara defendia que o exército deveria se unir aos camisa parda e que ele seria o comandante dessa nova força militar. Estima-se que tinham mais de 3 milhões de camisa parda, enquanto o exército alemão era composto por 100 mil homens. Só que os comandantes do exército não achavam que os camisa parda tinham o prestígio do exército alemão, mas sim que eram só uns caras encrenqueiros que ficavam brigando na rua.
Logo, o exército começou a ver o Ron como uma ameaça e começaram a falar pro Hitler que ele tinha planos de usar os camisa parda para derrubar o governo dele. Ron já tinha tomado algumas decisões sem a permissão do Hitler, e o Himmler começou a fazer uma lista com o nome dos principais membros do camisa parda que deveriam ser eliminados. Himmler era um dos homens que Hitler mais confiava e foi um dos principais arquitetos do Holocausto. O cara era chefe da SS, a organização paramilitar oficial dos nazistas, que começou como um grupo de guarda-costas do Hitler. E foi justamente a SS que Hitler acionou para perseguir o Ron e executar os principais nomes dos camisa parda. Isso entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 1934. No mínimo, 85 pessoas foram assassinadas nesses expurgos, mas o número pode ser bem maior. Além de membros dos camisa parda, os nazistas aproveitaram essa situação para eliminar jornalistas e outros inimigos políticos, como o comissário do estado da Baviera, quando Hitler tentou dar o golpe do putsch da cervejaria, e o ex-primeiro-ministro Kurt von Schleicher. Ron foi preso, se recusou a se suicidar e foi executado dentro da sua cela. Esse evento ficou conhecido como Noite das Facas Longas e só consolidou o poder de Adolf Hitler. Para piorar, Hindenburg morreu em agosto de 1934, aos 86 anos de idade, e Hitler, em mais uma manobra política, acumulou os cargos de chanceler e presidente, tendo agora poder total na Alemanha. A SS ganhou autonomia depois da Noite das Facas Longas e o resultado foi uma forte perseguição a minorias. Com o fim dos camisa parda, Hitler ganha popularidade e com o trabalho de propaganda de Joseph Goebbels, ele passa a ser visto por uma parte da população como um messias que foi enviado para acabar com o sofrimento do povo alemão. Dizem que Hitler acreditava mesmo estar predestinado, que era um cara narcisista e que em simples reuniões dava monólogos intermináveis sem deixar ninguém falar, todo cheio de si. Caso tu queira ver um produto de propaganda da época, pode assistir o documentário O Triunfo da Vontade, que buscou retratar a grandiosidade do nazismo da década de 1930. Nos anos seguintes, mesmo com a perseguição a minorias, a popularidade do cara aumentou, por conta da valorização da indústria, o aumento do desemprego e o aumento da renda dos alemães. Os nazistas acreditavam que criariam uma Alemanha etnicamente pura. Estavam sempre falando da superioridade da raça ariana, que, como a gente falou nesse vídeo aqui, hoje sabemos que ariano nem é raça. Nunca foi. As mulheres foram encorajadas a abandonar suas carreiras e se dedicar às famílias, e as crianças passaram a ser educadas sob o viés nazista, a famosa juventude hitlerista. O jovem alemão se tornou mais nacionalista e mais violento, mas na visão de muitos alemães, toda essa perseguição que o partido promovia era moral. O objetivo era garantir um futuro nobre para a Alemanha. Tudo isso era visando o bem-estar nacional. Haviam nazistas em vários setores da sociedade, muitos deles disfarçados de pessoas bondosas. Mas jamais esqueçamos que Heinrich Himmler era um pai carinhoso e um marido dedicado. Nem por isso ele pensou que estava fazendo algo de errado quando autorizou a morte de milhões de pessoas nos campos de extermínio. Quando a gente fala da ascensão de Adolf Hitler, não podemos esquecer que na década de 1930 a democracia era relativamente nova e os alemães não imaginaram que precisariam lutar por ela. Eles não sabiam o terror que seria colocar no poder alguém que não apoiava a democracia. Hoje a gente sabe, e é uma coisa que a gente não pode esquecer para que não cometamos o mesmo erro. Sempre precisamos lembrar que a democracia precisa de defesa constante, porque a cadela do fascismo está sempre no cio. O Vogalizando a História lembra que esse vídeo é um resumo, e caso tu queira se aprofundar nesse conteúdo, tanto na chegada de Hitler ao poder, como no contexto histórico que a Alemanha se encontrava naquele momento, aqui nas nossas referências tem uma série de sugestões de leitura. Lembramos também que toda terça e quinta-feira o Vogalizando a História tá lançando aqui vídeo no YouTube e tem uma série de material nas outras redes sociais também. Segue a gente que vale a pena. Um beijo e vamos se amar.